Então, muito bom dia a todos, bem-vindos a este encontro. Cabe-me a mim começar esta manhã este tema que nos foi dado de podermos falar um bocadinho sobre o crescimento da fé na fé durante o tempo do aprofundamento mistagógico. Eu vou fazer assim uma primeira parte e depois o Padre Rui fará uma segunda parte, ele depois irá falar daquilo desta parte mais prática, podemos dizer. Eu vou fazer uma apresentação geral, ou um enquadramento geral daquilo que é este aprofundamento mistagógico, tentando também inseri-lo dentro desta temática daquilo que é o crescimento e na fé. E com estes pontos que vou abordar assim muito resumidamente, uma vez que me deram pouco tempo, tentar, quando for a hora, digam para a gente para passar à frente. Portanto, vamos começar um bocadinho pelas opções deste aprofundamento mistagógico, depois ver um bocadinho a sequência dos conteúdos, os conteúdos como experiência a fazer e o papel do grupo, lugar eclesial e de aprendizagem, e, por fim, o papel dos projetos. Começando pela primeira parte, ou por este início, esta questão destas opções essenciais que marcam todo este tempo do aprofundamento mistagógico. E começamos precisamente por referir isto. O aprofundamento mistagógico surge dentro de um itinerário todo ele pensado com esta inspiração catecumenal. E por isso, quando nós chegamos a este tempo, que é o terceiro tempo deste itinerário, já temos dois tempos anteriores. Portanto, temos todo o tempo do despertar da fé e deste tempo da iniciação à vida cristã, o segundo tempo, que é o tempo de lançar os fundamentos da fé, para depois podermos ir, então, aprofundá-los neste sentido daquilo que é não é crescer muito mais nestes conhecimentos, mas tomá-los e vivê-los, percebê-los e compreendê-los e tomá-los como nossos de uma outra forma. E então, neste contexto daquilo que é esta inspiração catecumenal, que se procura que esta experiência ou que este tempo de vivência do aprofundamento mistagógico seja, de facto, esta experiência mais aprofundada daquilo que são estas realidades da fé, que já foram, de uma forma, também referidas, já foram tidas em conta em todos os outros tempos anteriores. Estamos neste terceiro tempo, estamos neste tempo daquilo que é também um tempo da adolescência ou desta primeira adolescência, e desta primeira adolescência de poderem rever todas as coisas de uma forma diferente, e por isso também esta diversidade de linguagens que é necessário nós podermos ter presentes para poder aprofundar a fé também de uma outra forma, uma forma mais existencial ou mais experiencial também. E por isso depois quem já teve acesso a todos estes novos materiais catequéticos, percebe que todos os materiais catequéticos que todas as propostas pedagógicas que são propostas que procuram envolver a pessoa no seu todo, estão sempre envolvidos todos os adolescentes nesta caminhada que vão sendo convidados a fazer, nestas linguagens muito diferentes, procuram fazer com que eles possam não só aprender, mas possam apreender a fé de tantas formas, sabendo que eles também aprendem com os pés, com as mãos e com o corpo todo. Portanto, estão em ação sempre, não é? Este movimento, esta ação toda que procura também não deixar de estar presente. Por isso, esta busca de procurar envolver a pessoa no seu todo, em todas as suas dimensões, procurando fazer com que esta ligação possa levar àquilo que é esta compreensão da fé, não só de uma forma intelectual, mas de uma forma global daquilo que é toda a sua realidade, que possa tocar daquilo que é de facto a vida e a vida concreta destes adolescentes nesta caminhada que vão fazendo. No fundo, este enquadramento primeiro, que nos leva depois àquelas que são estas opções fundamentais que marcam todo este itinerário durante este tempo do aprofundamento mistagógico. E no documento dos bispos, para orientar tudo aquilo que foi, ou que está a ser esta elaboração destes novos recursos catequéticos, nós encontramos aquilo que são as opções fundamentais, neste sentido, daquilo que deverá ser a experiência vivida durante este tempo da mistagogia, do aprofundamento mistagógico. E diz este documento dos bispos, diz-nos precisamente isto,
que durante este tempo o pré-adolescente deve fazer experiência da alegria de ser cristão, de viver segundo o desígnio salvífico de Deus. Ou seja, este crescimento da fé e na fé, não envolver aquilo que é a experiência da pessoa na sua totalidade. E de fazer esta experiência, podemos quase dizer, jubilosa. Ou seja, que o tempo da catequese e esta experiência de grupo e de vivência desta caminhada durante este tempo possa ser também uma experiência festiva, alegre, em que os miúdos possam gostar de estar na catequese. São muitas coisas importantes durante o tempo da catequese e durante este tempo do aprofundamento mistagógico, mas é uma das coisas que também me parece que é importante, é que eles tenham gosto de fazer este caminho, tenham a alegria de fazer esse caminho, possam olhar para trás e dizer, fomos felizes durante este caminho, e poder fazer essa experiência da alegria de ser cristão e de partilhar com outros essa vida e aquilo que acolhem, que vão fazendo o caminho. A segunda opção fala-nos de celebrar a vida cristã na liturgia, sobretudo na Eucaristia Dominical, descobrindo a sua relação com a vida cotidiana. Ou seja, que esta experiência de vida que vão fazendo possa entrar também naquela que é a expressão da relação com Deus. A celebração da fé, e sobretudo depois a celebração da Eucaristia, possa resultar também daquilo que é esta experiência deste encontro com Deus e de querer viver de facto e expressar e acolher esta presença de Deus, e no particular daquela experiência de Deus na relação com Jesus Cristo, na Eucaristia, que vem ao nosso encontro e que nos se dá como alimento. E por isso, de entrar dentro da vida cotidiana, nós podemos ajudar os nossos adolescentes a levar a sua vida para a Eucaristia e trazer da Eucaristia uma fonte para a sua vida de todos os dias. Terceira opção, reforçar os laços da vida em grupo e em comunidade cristã. Muito este sentido de que a fé se vive também na relação de uns com os outros e cresce na relação de uns com os outros. Nós, e escutámos isso também ontem, não acreditamos sozinhos. A nossa fé nunca nos isola, mas lança-nos sempre na relação e na comunhão com os outros. Por isso esta importância do grupo, como um espaço também para vivermos de uma forma próxima àquilo que é o sentido eclesial e sentido de comunidade, e esta experiência de grupo que nos pode inserir também dentro da relação com a comunidade mais alargada. Por isso também se investe muito, e nestes recursos que nós temos, se investe muito na dinâmica de grupo e que o grupo cresça de facto como um grupo de fé. Um grupo que estabelece laços e que partilha entre si a vida e que partilha momentos importantes e marcantes, momentos significativos que os possam orientar ao longo da sua vida. A quarta opção e última é oferecer testemunho do Evangelho no anúncio da fé e no serviço aos outros. Ou seja, que eles não só possam acolher esta fé, possam crescer nesta fé, mas com o encontro com o testemunho de outros, possam também eles sentir esta vontade de poder levar outros a encontrarem-se com Jesus Cristo. E por isso se propõe também, tantas vezes, que a catequese seja um espaço não só de acolher, mas um espaço também de partilha e que os lance depois para essa aventura de poderem ser discípulos missionários, poderem também levar o Evangelho aos outros. Então temos neste tempo do aprofundamento mistagógico uma catequese procura de ser uma catequese de descoberta e uma catequese em saída. Descoberta em grupo e descoberta pessoal e que leve também para ir ao encontro dos outros, e isso através de uma pedagogia ativa que reconhece o protagonismo dos adolescentes na primeira adolescência. De percebermos que é importante que eles se sintam de facto envolvidos, que eles se sintam protagonistas daquilo que é o caminho de fé e por isso de dar espaço para que eles possam também fazer o seu percurso e investir naquilo que é o percurso que eles próprios estão a fazer. E esta pedagogia ativa em que os envolve, de facto, a todos, em todos os momentos, com a diversidade de propostas do método que é usado, para poderem também, ao longo deste tempo da catequese, fazer uma experiência diversificada daquilo que é acolher, viver, partilhar, crescer, celebrar esta fé. Com uma forte experiência pessoal, e fala-se aqui muitas vezes, e já ontem vimos falar tanto disto,
da necessidade da catequese entrar na experiência, na vivência, naquilo que é a realidade da pessoa. E penso que estes recursos, ou a forma como estão a ser também elaborados estes catecismos e as opções que estão na sua base, levam sobretudo a isto, a procurar fazer com que haja de facto uma experiência de fé, pessoal e de grupo, que tem muito esta expressão também depois nesta dinâmica de uma catequese que não fica encerrada dentro daquilo que é a realidade da sala, mas que os leve também ao encontro da comunidade e numa dinâmica que é também esta dinâmica projetual, ou desta pedagogia do projeto, que procura fazer com que a expressão de fé, que resulta da vida, que vai ao encontro da palavra de Deus, do encontro com Jesus Cristo, esta relação de fé se possa exprimir depois naquilo que é as várias dinâmicas que estão por trás deste sentido do projeto em cada um dos tempos deste itinerário. E por isso também de não deixar de ter presente aquilo que é a envolvência dos adolescentes, e nomeadamente aquilo que é a importância das famílias e dos pais. E por isso os pais vão sendo também convidados a poder fazer o seu percurso de fé paralelo, diversificado, diferente, completamente diferente daquilo que é o percurso dos seus filhos, mas que eles possam também crescer na fé para ajudar e para poderem implicar-se também nesse caminho de fé dos seus filhos. E por isso há também este projeto, que é um projeto de acompanhamento, de espaço, para que as famílias possam fazer também a sua caminhada. Nos conteúdos, então, para poder tentarmos fazer com que isso aconteça, há aquilo que estamos, assim, para nos enquadrarmos. Estamos nesta primeira adolescência, o tempo do aprofundamento mistagógico está pensado para os adolescentes entre os 10 e os 14 anos, para poderem fazer esta experiência de fé como relação e, sobretudo, este sentido da relação. Ou seja, todo o itinerário deste tempo do aprofundamento mistagógico passa muito por esta dimensão da relação e do encontro com alguém. E do encontro com Deus, que se dá a conhecer, respondendo pela fé, e se celebra e se torna vida. Ou seja, de poder fazer com que este tempo da mistagogia, do aprofundamento mistagógico, de entrarmos em profundidade nesta realidade e experiencialmente nesta realidade, possa passar por aquilo que é a parte de um Deus que vem até nós que vamos ao encontro dele. Portanto, estas duas pessoas, a pessoa, Deus em si e o adolescente e o grupo, neste encontro que se estabelece, para podermos celebrar a vida que acontece desse encontro e podermos levar isso para a realidade da vida todos os dias. Como é que isto se exprime? Exprime-se naquilo que são os quatro tempos, ou os quatro percursos que temos durante este tempo do aprofundamento mistagógico. Ou seja, o IMU, que acabou de ser publicado e que já está aí, que é o Viver a Palavra, primeira parte, nós deixarmos ou encontrarmos com este Deus que vem até nós e que se revela, que se dá a conhecer pela sua palavra. Nós podemos ir ao encontro como resposta a este Deus que vem até nós podermos responder a Ele, podermos também dar a nossa parte nessa relação. O IM2, Viver a Fé, que se exprime depois no Credo. Depois a celebração que resulta disto. Se nós nos encontramos e gostamos de estar juntos, podermos celebrar a nossa vida e aquilo que é esta presença de Deus connosco e a experiência de podermos ter Deus em nós. E então os sacramentos, no IM3, para terminarmos depois com aquilo que é toda esta realidade que se traduz em vida e nas opções da nossa vida, nomeadamente neste IM4, Viver em Cristo, que se exprime depois nos mandamentos e nas bem-aventuranças. Por isso, os conteúdos, mais do que simplesmente de realidades a saber, nós procuramos fazer com que eles possam tornar-se vida na vida destes adolescentes. Portanto, é uma catequese fortemente experiencial, onde os conteúdos surgem ligados à vida, às experiências dos adolescentes, para ajudar a ler a vida à luz da fé. Sempre esta procura desta relação entre os conteúdos da fé e aquilo que é a realidade existencial e a experiência concreta. Por isso, os conteúdos, como dizia, mais do que apenas conteúdos a saber, intelectualmente, mais do que informações a absorver, mais do que queremos que eles saibam de cor todas as coisas,
mais do que simplesmente haver um contacto com conhecimentos da fé, procurar fazer com que haja esta envolvência da totalidade da pessoa, haja aquilo que podemos dizer esta comunhão e intimidade, ou seja, procurar fazer com que aquilo que dizia já o Papa João Paulo II, que a catequese, a finalidade da catequese não é apenas pôr em contacto, mas comunhão e intimidade, possa acontecer então durante este tempo do aprofundamento mistagógico. E aqui tem um lugar central também o próprio grupo, como um grupo de fé. É um grupo que pode e deve ser um espaço concreto para que esta experiência alegre, viva, experiencial do encontro e da relação com Deus possa acontecer. Por isso, fazer o caminho com e em grupo, para no grupo poder fazer esta experiência daquilo que é a presença da própria Igreja, ou seja, o grupo ser uma experiência eclesial, para além daquilo que possam ser as tendências individualistas que nós temos e que o mundo hoje tanto encontra e que os miúdos hoje estão tão fechados às vezes naquilo que é a sua própria realidade, mas poder haver esta experiência de encontro, de relação, de comunhão dentro do próprio grupo. Mais do que apenas um recurso pedagógico, o grupo é um lugar teológico, podemos dizer, é um lugar de revelação, é um lugar de encontro, é um lugar onde hoje a fé pode acontecer. E, portanto, a experiência do grupo é fundamental também para esta caminhada dentro deste tempo da mistagogia. A fé experimenta-se, vive-se, partilha-se em relação no encontro com Deus, que é em si mesmo comunhão. Aquilo que é o sentido de que o grupo em si é chamado a ser esta expressão daquilo que é a relação que existe no próprio Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nessa comunhão vive essa unidade plena. E por isso o grupo tem sempre este horizonte, de poder ser este lugar de experiência daquilo que é a relação e a comunhão de Deus. E então, para que isto possa também levar-se de alguma forma à prática, neste crescimento total e global, tem toda esta dinâmica que é a questão dos projetos. Os projetos assumem também um papel relevante durante este tempo da mistagogia. A vida no encontro com Deus e a sua palavra, que se exprime na vida como expressão de fé. Ou seja, naquilo que é o esquema habitual que nós temos na nossa mente, daquilo que é o espaço da catequese, como a vida que se leva ao encontro com a palavra de Deus, e deste encontro nasce uma vida nova que se exprime depois na fé. Esta expressão de fé não é apenas um momento de oração final ou uma celebração, também, mas é sobretudo vida. E por isso, este sentido do projeto, em que se procura fazer com que aquilo que é o nosso aprofundamento, este entrar dentro da relação e da comunhão com Deus, possa fazer-se prática, vida, naquilo que são estes projetos que acontecem depois no final de cada um dos trimestres. Portanto, o lugar da experiência de fé, de envolvimento na comunidade, espaço para este protagonismo dos adolescentes, porque estes projetos são para ser pensados, elaborados, preparados, realizados, avaliados pelo grupo que em si vai fazendo então esta procura de fazer com que a fé se torne uma experiência concreta na vida e naquilo que são as várias dinâmicas depois do projeto que pode assumir o projeto em catequese. E nós apontamos sempre neste tempo da mistagogia 4 áreas essenciais para que estes projetos se possam realizar. Pode ser nesta perspectiva de procurar fazer com que o próprio grupo se torne cada vez mais grupo e por isso sinal desta presença, desta comunhão de Deus, um espaço eclesial, um espaço de revelação teológica, de alguma forma, e portanto este reforçar os laços do grupo. Pode ser neste sentido de poder haver um aprofundamento, um entrar ainda mais dentro dos conteúdos da fé que foram sendo aprofundados durante as catequeses daquele trimestre. Pode ser também uma proposta para a vivência dos tempos litúrgicos, do Natal, do Advento Natal, da Quaresma Páscoa, do tempo do Pentecostes, das festas e do tempo do verão. Portanto, haver, no fundo, este sentido daquilo que é a inserção dentro daquilo que é o tempo litúrgico que está a ser vivido, ou pode ser também vivido nesta perspectiva de uma dinâmica de serviço, em que, a partir daquilo que em catequese, em grupo, se foi aprofundando, perceber como é que nós podemos estar ao serviço da comunidade, para que esta comunidade possa crescer na fé na sua totalidade.